Olá, eu sou Lili Marquise e este é o programa Quarta Revolução. Estamos aqui nos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, para fazer a cobertura do evento Mindset, com o tema Transformando Ideias em Revoluções. Nos acompanhe! Estamos aqui com Joel Marasquim, secretário de Desenvolvimento Econômico adjunto do Rio Grande do Sul. Tudo bem, secretário? Tudo bem, satisfação poder estar participando desse programa e estar tratando desse assunto tão importante que é a inovação no estado do Rio Grande do Sul, desenvolvimento econômico. Secretário, a gente tem muitas demandas aqui no nosso Rio Grande do Sul quanto a esse assunto, inovação. E é justamente por isso que o governo também tem que fazer parte desses momentos de encontro para podermos conversar. A gente gostaria de entender um pouquinho assim, quais são as iniciativas que o governo está tendo para a área de inovação. O governo inicialmente analisou diversos pontos que necessitavam ser feitos dentro legislações, decretos, e modificaram isso, né? A gente tem um decreto de inovação que fomenta muito a questão de startups. A gente modificou algumas leis, modernizando as leis, tornando mais acesso, incluindo esses setores novos, né, para poderem participar de programas de incentivo e fomento do Estado. E eu acho que o principal do governo é poder enxergar, entender como vem funcionando todo esse ecossistema de inovação e ser um braço de apoio, né, de fomento a isso. Nós temos programas de feiras, nós temos programas de missões internacionais, onde a gente fomenta a ida de empreendedores. A gente teve há pouco tempo aqui em Caxias a Mercopar, né? Tanto nós, a Secretaria de Desenvolvimento, quanto a Secretaria de Inovação, fomentaram estandes, né? A Secretaria de Desenvolvimento foram mais de 50 estandes, a Secretaria de Inovação foram, acho, se não me engano, 25 ou 30 estandes, né? Onde a gente subsidia esses estandes para incentivar financeiramente esses grupos que querem participar, que ainda estão na fase inicial, com pouco recurso. O Estado vai lá e dá esse empurrãozinho para ajudar eles, e daqui a pouco eles participam do evento, fecham negócios, né, conhecem aceleradores, conhecem empresas, investidores anjos que podem ajudar isso. Então, essa acho que a principal função do Estado, a questão burocrática, que é legislativa, que o Estado já reformou, já criou decretos e leis, e o braço forte de incentivo, promoção. Aqui no evento, na Mindset, por exemplo, o Badesul, que é uma agência de fomento do Estado, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento, é o patrocinador master, um dos patrocinadores master do evento. Então, é ajudar a fazer com que aconteça, né? Acho que é a principal função do Estado. Bacana. Caxias do Sul já é um polo de inovação. A gente tem várias organizações que já estão aí no movimento, trazendo cases já de sucesso. Gostaria de poder entender como é que está essa situação a nível regional, falando de Caxias aqui, da região da Serra, para a indústria 4.0, para essas iniciativas tão importantes para o desenvolvimento. Caxias do Sul tem um histórico ligado à imigração, né? Então, a imigração a gente vê dos italianos, né? Essa questão de trabalho, são pessoas que não fogem à luta dos seus compromissos. Então, esse contexto histórico, socioeconômico que foi criado aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, já é um ponto diferencial para eles. E Caxias, né, nossa segunda maior cidade do estado, polo metal mecânico fortíssimo, empresas, né, de grande nível como Marco Polo, Randon. Então, assim, a gente sempre teve uma atenção muito especial a Caxias. E depois que iniciou aqui essa questão dos veículos elétricos, com a FNME e a Grale também, que é um polo de inovação totalmente ligado e conectado com o que o mundo está falando, né? A gente fala aí, Califórnia 2025, que é proibir veículos a combustão de circular no estado, nos Estados Unidos. A gente tem a União Europeia, alguns países, a Alemanha, que é proibir a circulação de veículos a combustão em 2030, a fabricação em 2040. Há pouco tempo eu estive na Alemanha, no início de um mês de outubro. São muitos carros elétricos andando, muitos pontos de abastecimento nas esquinas acontecendo. Então, isso está acontecendo no mundo. E Caxias virou um polo de referência no Brasil, né? E nós temos o orgulho de dizer que no Rio Grande do Sul isso está acontecendo. Nós já temos a GM, né? Já temos outras montadoras históricas aqui no estado, quase tivemos a Ford. Então, a Secretaria também e o governo do estado enxergaram isso, viram. Durante a Mercopar, nós assinamos um protocolo de intenções com a Grale FNME
E a gente está fomentando isso porque a gente entende que o Estado não pode perder esse trem do tempo, né? Porque se as grandes montadoras, se as grandes fabricantes resolvem desenvolver essa tecnologia e fabricar o carro, elas achatam as pequenas, né? Porque o poder financeiro é muito grande, né? E são de nível mundial. Então o que a gente quer? A gente quer que nesse meio tempo não perder essa oportunidade que a gente está acontecendo aqui em Caxias, que a Agrália e a FNM estão produzindo caminhões elétricos urbanos para a Ambev, né, para distribuição de bebidas, e a gente quer que isso cresça de maneira que quando o mercado enxergar isso e quando as grandes montadoras resolverem fazer isso, já esteja de um tamanho tão grande e competitivo que eles não sejam achatados, como a gente, né, essa praga de madrinha brasileira, né, que parece que as coisas não acontecem, que depois falam que o governo não incentiva. Não, nós do governo do estado nós enxergamos isso e queremos fomentar o crescimento. A gente está desenvolvendo uma missão com eles para a Califórnia, para a questão das baterias, que é um grande diferencial que pode diminuir o custo se nós conseguimos atrair uma empresa desse tipo para o Brasil, para o Rio Grande do Sul. A mão de obra de Caxias e da Serra Gaúcha é uma das mãos de obras mais qualificadas do Brasil. O polo metal mecânico ele é qualificadíssimo. Para se ter uma ideia, no veículo elétrico, exceto a bateria, todas as peças ou a empresa que produz está em Caxias do Sul, tem uma unidade em Caxias do Sul, ou tem uma filial. Desde o parafuso, o motor. Se não produzem essa peça, tem uma filial de Caxias da empresa. A fábrica está em São Paulo, mas a filial tem em Caxias. Então, 100% de todo esse produto, exceto a bateria, se encontra em Caxias do Sul ou nos municípios vizinhos. Então nós temos que ter atenção para isso, enxergar, tirar aquelas burocracias estatais que tem no meio, tentar facilitar esse acesso, deixar mais leve o caminho para que o empreendedor possa se desenvolver, possa crescer, né? As legislações, tirar as legislações que atrapalham, fazer com que as coisas andem. As questões ambientais são muito importantes, a gente sempre tem trabalhado muito em parceria com a FEPAM e com a Secretaria de Meio Ambiente também para agilizar os processos, porque a gente sabe que hoje em dia não existe desenvolvimento sem a questão ambiental andar junto. Então nós temos um trabalho muito bom com o secretário Viana, com a presidente Marjorie da FEPAM. Então a gente tem feito isso. A Secretaria entende, o governo, que o que a gente não pode ajudar, a gente não pode atrapalhar o empreendedor nessa visão de mundo interconectado, de revolução, a quarta revolução industrial, internet 5G, né, a internet das coisas. O Estado tem que estar à frente do seu tempo, leve, moderno, para poder impulsionar principalmente essa nova geração que vem aí. Aberto ao diálogo também, né, secretário? Porque a gente precisa entender, são as dores dessa sociedade, principalmente do empresariado também. Não só falando das grandes, mas principalmente também falando dos pequenos negócios e das grandes oportunidades que as próprias startups estão trazendo. Existe um gap aí, a gente falando com vários polos tecnológicos, né? Existe um gap entre o mercado necessitando de profissionais e o que realmente tem de profissionais disponíveis. Não está fechando essa conta, está faltando muito profissional. Como o governo está se preparando ou auxiliando as empresas nesse contexto? O governo do estado, junto com a Fundação Itaú, no início do ano, iniciou um estudo justamente para poder identificar dentro da rede pública quais são os pontos fracos em relação à formação profissional dos alunos. Então a gente, no meio do ano, recebeu esse estudo. O Estado está mapeando por município, por região, para entender e começar a agir em cima disso. Existe um gap na formação da qualidade profissional, não é pouco, né? Em especial nas questões da tecnologia da informação, nas TICs, né, e tudo mais. Então o Estado enxergou isso, a gente tem começado algumas ações, a gente tem no papel desenvolvido alguns programas que a gente quer poder lançar em breve, até o final do ano, no máximo no início do ano que vem. Programas que visem muito o fomento ao empreendedorismo e a qualificação de mão de obra profissional para os alunos em idade de formação ali, segundo, terceiro ano do ensino médio. Porque a gente sabe que muitas vezes esse aluno ou sai para o mercado de trabalho sem a preparação completa, sem se sentir preparado para isso, ou muitas vezes ele acaba se desencontrando, procurando atividades mais simples, com salário mais baixo e que depois a qualificação ele vê. Só que cada vez mais, como a gente vinha conversando, a qualificação, a mão de obra qualificada tem aumentado a qualidade da massa salarial. Quando a gente fala na revolução das coisas, na internet das coisas, na revolução industrial, a gente está falando de que a indústria cada vez mais tem se automatizado, né? Tem cada vez mais robôs fazendo as coisas e tirando as pessoas do chão de fábrica. O
que acontece é que essa substituição se dá muito pela qualificação da mão de obra. Então, tu diminui a quantidade de pessoas no chão de fábrica, mas tu vai aumentar o salário daqueles que vão operar essas máquinas. Então, o Estado já está mapeando isso, está entendendo aonde são os problemas e vai começar a agir. Em breve vai começar a agir aí para que no máximo aí 1, 2, 3 anos a gente comece a pegar essa safra de alunos que saem do fundamental, entram no ensino médio, qualifique eles para que depois eles ou vão fazer um Instituto Federal, né, Instituto Técnico Federal, ou vão fazer algum curso Senai, alguma coisa do Sistema S, para que ele possa entrar qualificado. Por exemplo, no agro também a gente fala assim, agro, não, mas o agro hoje em dia está cada vez mais tecnológico, a gente tem robôs fazendo pulverização, a gente tem colheita automatizada, então a gente precisa também que mesmo lá no campo, esse aluno, esse morador do campo, esse empresário do campo, esse agricultor, ele esteja qualificado, porque cada vez mais a mão humana está saindo, né? O trabalho braçal está saindo de cena para entrar a questão que nem diz um amigo meu, da massa encefálica, né? Cada vez mais a massa encefálica tem mais força sobre a força do músculo do braço. Perfeito. E aí não é somente uma substituição, né? Nós vamos substituir as pessoas. Não. Na verdade, a gente está fazendo também um esforço para qualificar essas pessoas, porque é isso que nós precisamos. Ter um contexto todo mais também capacitado. Isso gera mais competitividade também, né, secretário? E oportunidade, acho que para todo mundo, seja para quem está buscando uma oportunidade de profissão, mas também para novos negócios. Eu ia dizer isso, né? A nível de mercado, quando a gente fala isso, a gente aumenta a produtividade das empresas, das startups, dos negócios, a gente aumenta a produtividade. Aumentando a produtividade, a gente torna a empresa mais competitiva no mercado. E isso automaticamente vai gerar mais emprego e renda. Porque quanto maior a competitividade, maior a produção, maior a necessidade de pessoas para poder desenvolver os projetos. E aí tu gera mais emprego, tu gera mais renda, tu consegue mudar pequenas realidades locais, né? Tu consegue transformar municípios menores que têm já dificuldades históricas em municípios com desenvolvimento mais assim aprazível de se ver. Tu vê resultados no IDH aparecendo, a qualidade de vida da população melhorando. Então é um contexto, é um efeito dominó, né? Não tem como. Então o Estado sabe disso e tem incentivado e fomentado para que isso aconteça. Legal, é muito bom conversar, secretário, contigo e entender assim, que realmente o governo tem as suas iniciativas, está apoiando o pequeno e o grande, né? Apoiando todos nas iniciativas para a inovação, para tornar aí o Rio Grande do Sul realmente um polo de inovação que seja uma referência. Parabéns, agradeço muito a sua participação e gostaria que mandasse aí para nós um recado para quem está nos assistindo. Quero dizer para vocês que é uma satisfação estar participando do programa. A gente tem trabalhado muito essa questão da inovação. O programa é voltado muito, né, para essa conectividade que o mundo está exigindo da gente. Na Secretaria de Desenvolvimento, no Governo do Estado, na nossa parceira que tem a Secretaria de Inovação lá junto, que trabalha muito em parceria com a gente está atento às demandas do Estado do Rio Grande do Sul. A gente sabe que tem problemas. A gente tem tentado trabalhar da maneira mais ágil possível para resolver isso. A questão da qualificação, a questão do desenvolvimento como um todo. A pandemia nos fez um estrago muito grande na economia gaúcha e do planeta Terra, não foi só nós que sofremos com isso, mas a gente tem tentado mitigar essa demanda. Conseguimos fazer uma recuperação econômica, o PIB do Estado do Rio Grande do Sul tem crescido em média 2 vezes acima do PIB brasileiro. Os nossos setores industrial, comercial, serviços tem crescido, então podem ter certeza que o Estado do Rio Grande do Sul não está de braços cruzados diante de toda essa situação. Nós estamos trabalhando e muito para que a gente devolva ao gaúcho e devolva ao Estado do Rio Grande do Sul aquele sentimento de pertencimento, né, de orgulho de ser gaúcho. Por anos, o Estado do Rio Grande do Sul desaprendeu a fazer algumas coisas, desaprendeu a investir, desaprendeu a ter qualidade, né, por problemas históricos de dívidas, né, parcelamentos e tudo mais, mas desde o governo passado e mais somado desse governo, um programa de reformas, uma agenda de desenvolvimento muito forte foi criada, foi dada continuidade e a gente entende que isso agora a gente está começando a colher os resultados e a gente não pode perder isso. O Estado precisa continuar nessa linha para que a população gaúcha enxergue, né, veja as próximas gerações crescendo, evoluindo e gerando riqueza e renda para o nosso Estado, que já foi, né, celeiro do Brasil, já foi um Estado muito rico, passou por uma década aí um pouco complicada, mas aos poucos vem retomando
e vai, com certeza, a gente acredita muito nisso, vai voltar a ocupar espaço de destaque no Brasil. Legal, muito bem, parabéns, secretário, e obrigada mais uma vez. Estou aqui com Thomas Job, diretor executivo do Instituto Hélice. Tudo bem, Thomas? Tudo bom, Lili? Muito bom receber vocês aqui no Mindset, no nosso estande. Gostaria de poder entender qual é o papel da Hélice nesse contexto de inovação aqui na Serra Gaúcha. Muito bem, o Hélice é um instituto sem fins lucrativos formado por empresas associadas. E o papel desse instituto é conectar essas empresas com o que a gente chama de ecossistema. Ou seja, conectar com o empreendedor que está aqui nesse evento, com o investidor, com o pesquisador que está na universidade. Então, de alguma forma, trazer as ideias que estão para fora do muro das empresas, para dentro das empresas, para que isso se transforme em melhorias, se transforme em novos processos, novos produtos, novos negócios. A Hélice hoje tem se tornado um agente muito importante para a realização dessas conexões. Muitas vezes ou as startups ou investidores têm dificuldade de poderem se encontrar. Então aqui no Instituto vocês têm condições de poder fazer esse match entre as instituições. Exatamente, a gente costuma dizer que o principal ativo do Instituto é rede, é a capacidade de conectar. Então muitas vezes essas pessoas elas até se procuram, mas não tem uma referência ou um tradutor que possa conectar um ao outro. Então o Hélice ele tem justamente esse papel de entender as necessidades, as dores que a gente fala das empresas e conectar com quem pode resolver. Que pode ser empreendedor de uma startup, pode ser um pesquisador, pode ser um investidor, pode ser uma outra empresa. Quem faz parte da Hélice hoje? Hoje a gente tem um conjunto de 19 empresas aqui da Serra Gaúcha, né? São empresas de grande porte na maior parte dos casos, mas acima de tudo são empresas que querem fazer a inovação acontecer dentro da sua empresa e querem impactar o negócio delas de forma significativa. Também faz parte as instituições de ensino, porque elas têm um papel muito relevante dentro do ecossistema de inovação. E a gente tem um conjunto de apoiadores, que são entidades e instituições que acreditam no mesmo propósito. Então a gente desenvolve parcerias e projetos em conjunto com a mesma finalidade. Quais são as principais entregas do Instituto Hélice para a sociedade, assim, falando-se de produtos especialmente? Junto às empresas, a gente abre todo esse leque de rede, né? Então a gente acredita muito que pode contribuir para a melhoria operacional, a gente traz tecnologia para os negócios, para os processos das empresas, tem consequentemente um grande impacto cultural, então a empresa quando baixa os seus muros e começa a se relacionar com o mundo que tem lá fora, ela também se mexe, né? Ela também se altera. E também acabam gerando possibilidades de novas receitas. Então, para a empresa, esse é o grande benefício. Mas como acaba sendo uma relação que acontece com a comunidade como um todo, a gente acredita que a gente pode contribuir muito para a mudança cultural, para o ambiente de negócio. Então, a gente estava falando agora sobre o século XXI, né? Tem toda uma outra forma de pensar, de se conectar com a nova economia. Isso, a sociedade, a comunidade da Serra Gaúcha, ela precisa se adaptar e a gente começa a trazer esses atributos culturais em eventos como esse, né, onde a gente pode se conectar e se comunicar. E, consequentemente, a mais médio e longo prazo, que é transformar a região em um local que seja atrativo para os empreendedores, que assim como os que já estão aqui, eles se mantenham por mais tempo, mas que a gente possa atrair, né, talentos para trabalhar nas empresas, mas também para empreender. Isso passa por ter empresas abertas, por ter uma cultura convidativa, mas passa por ter também um bom lugar para viver, uma qualidade de vida, lazer, educação. Então é muito importante a interação com o poder público e também com as instituições de ensino. O Hélice também faz esse papel mais institucional de se relacionar com esses atores. Conhecimento hoje é a principal moeda e o principal ativo assim, para as organizações. O quanto a Hélice tem contribuído para entregar o conhecimento para as organizações ou até mesmo para os profissionais? Olha, a gente costuma dizer que o Hélice tem um papel de curadoria, né? O conhecimento, ainda que seja, todo mundo tem noção que é muito importante, mas ele também é muito abundante. Então, o tempo dedicado a adquirir conhecimento é um cuidado que a gente tem como instituto. Por isso, a gente tem
sempre muito interesse de atrair conhecimento a partir de capacitações, a partir de eventos, missões internacionais para os nossos associados e para a comunidade como um todo, mas sempre com esse cuidado de ter o melhor uso possível do conhecimento. Para ser um associado do Instituto, precisa ser já uma empresa que está no movimento da inovação ou pode ser uma empresa que tenha intenção? Sim, pode ter uma intenção. O que a gente diz é que o principal critério para participar do Hélice é que a empresa, né, já esteja convencida de que inovação é um vetor de crescimento. Se a gente precisar convencer a empresa, né, ou os seus tomadores de decisão de que a inovação é um vetor de crescimento, né, que ela é importante dentro da empresa, talvez a gente não tenha o braço, né, a força suficiente para esse convencimento. Por isso é importante estar em eventos como o Mindset, por exemplo, ou como a Mercopar, ou como o Gramado Summit. Mas se ele já se deu conta que precisa inovar, o Hélice é um ótimo caminho para conexões. Então a gente oferece uma rede de conexões com startups, com outras empresas, com fomentadores, para que a inovação ela acelere dentro da empresa. O principal critério é saber que inovação é importante para o futuro dela. E aí é bem a questão de modelo mental, né? Mindset, é bem no evento que nós estamos. Para fazer parte dessa associação, como faz para entrar em contato com vocês? Bom, a gente tem desde o nosso site, nossas redes sociais. Hoje a gente está alocado dentro do Parque Tecnológico da Universidade de Caxias do Sul, então a qualquer momento a gente pode receber, mas também a gente pode visitar a empresa. Então, basicamente é por contato, né, no nosso site, nas redes sociais, nos procura, a gente marca uma conversa virtual ou presencial e a gente detalha um pouco mais quais são as nossas atividades, como que funciona e logo em seguida a empresa pode estar associada. Gostaria que tu passasse aqui para quem está nos assistindo até agora, que tu passasse um recado, um convite para então conhecer um pouquinho mais da Hélice. Muito bem, o Hélice é um movimento de empresas, mas acima de tudo a gente costuma dizer que é um movimento de pessoas, né, de CPFs. Então são pessoas que estão insatisfeitas ou elas querem provocar mudanças e isso passa por ter um impacto dentro da sua empresa, de se relacionar, de estar conectado. Então o meu convite é que quem está assistindo se conecte, né? Conecte com as empresas, conecte com as startups da sua região, se conecte com a universidade e comece a pensar diferente, pensar no novo, porque é isso que a gente precisa para ter prosperidade no nosso estado e no nosso país. Obrigada, Thomas, pela sua participação e sucesso aqui no evento do Mindset. Eu que agradeço, Lili. A Sebras projeta e desenvolve produtos diferenciados em qualidade e tecnologia. Hoje é uma das principais referências nacionais na fabricação de portas rápidas para o isolamento de ambientes com movimentação de cargas. Uma empresa ágil, inovadora e preparada para acompanhar a evolução de seus clientes. A CCV Industrial oferece soluções criativas para projetos de usinagem no segmento industrial. Possuímos larga experiência de mercado atendendo diversos segmentos. Somos uma empresa certificada com ISO 9001, resultando em um sistema eficiente onde asseguramos a nossa qualidade, sempre com o foco voltado para o fortalecimento e transparência nas relações. CCV Industrial. Com a Frigigold, a cozinha saudável é possível. Produzidas em titânio de qualidade superior, material usado em aeronaves espaciais, as panelas Frigigold possuem uma superfície antiaderente que lhe permite cozinhar a sua comida sem usar manteiga ou óleo. Por não ser um metal reativo, o titânio não reage nem altera o sabor dos alimentos, garantindo uma experiência de cozimento muito mais saudável. Aliado da sua saúde, o titânio não causa alergias no seu corpo. Estou aqui com Rafael Yamani, coordenador geral
da Associação Acelera Serra. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Gostaríamos de entender qual a finalidade da Associação Acelera Serra. A associação ela nasceu com a ideia de fomentar empreendedorismo, inovação, a tecnologia na Serra Gaúcha. Então, em 2013, alguns malucos aí, como o Diório, o Rodrigo, enfim, fundaram a associação. A gente é da segunda coordenadoria, né? Eles fundaram a associação com a ideia de trazer essa mentalidade de startup, de inovação para a Serra Gaúcha. E desde então eles vêm fomentando isso na nossa região através de eventos, de ações, de encontros, né? Como meetups, hackathons e assim por diante. E hoje a associação condensou esse conteúdo no evento que a gente está podendo ter a oportunidade de presenciar aqui, que é o Mindset Startup, né? Certo. E como é que funciona essa estrutura da Associação Acelera Serra? A associação ela é dividida por coordenadorias. Então, eu estou como coordenador geral na atualidade e a gente tem outras coordenações. Então, eu tenho a coordenação Acelera Serra, né? Tem a coordenação de projetos, a coordenação jurídica, a coordenação de comunicação e assim por diante. Então, os associados se dividem e contribuem através dessas coordenadorias. E como funciona essa estrutura? São todos voluntários, Rafael? Atualmente são todos voluntários. A não ser, a gente tem uma pessoa contratada para poder administrar, fazer essa gestão de associados dentro do Acelera Serra. Fora essa pessoa, todos os outros são voluntariados. Todos os outros compartilham parte do tempo para poder fazer as coisas acontecerem, né? Tanto é que no início, até da abertura do evento, eu acabei comentando com isso, né? A partir do momento que as pessoas disseram sim para o Acelera Serra, sim para o Mindset, em algum momento a gente teve que dizer um não para alguma outra situação para poder estar no Acelera Serra de fato contribuindo, né? Então hoje sim, a grande maioria é voluntariado. Rafael, o principal produto hoje da Associação Acelera Serra é o Mindset. Como vocês conseguiram criar um evento tão grandioso como este em tão pouco tempo? Esse evento, a primeira edição, ela aconteceu em 2019, né? Que se enxergou uma oportunidade, né, de a gente profissionalizar os eventos que nós fazíamos de uma maneira mais homeopática, né, mês a mês, um encontro, um meetup, um hackathon que reunia 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas. Então a gente entendeu, né, a associação, ela entendeu que haveria uma oportunidade de condensar tudo num evento único e assim surgiu o Mindset Startup em 2019. Né? Então o trabalho que a gente tinha de organizar vários eventos ao longo dos meses e o trabalho que a gente tem para organizar o Mindset Startup é um trabalho de um ano para você poder entregar um evento onde você junta grandes empresas, startups, pessoas, universidades, poder público, né? Então você fazer essa confraternização, você fazer todos estarem no mesmo ambiente, é um trabalho que para ser planejado e executado leva um ano. Então foi uma maneira que a gente entendeu que a gente poderia profissionalizar a nossa entrega, né? E juntar pessoas para falar sobre inovação, para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre como melhorar o ecossistema de inovação e tecnologia de Caxias do Sul. O Mindset hoje ele está com uma grande estrutura, pensando das startups, pensando em expositores, até mesmo de empresas tradicionais, de aceleradoras e também desses palcos que vocês estão trazendo aí vários palestrantes. Toda essa estrutura não é fácil de se construir, né? Quem construiu foram todos esses voluntários associados da Acelera Serra. Quem construiu foram todos esses voluntários associados da Acelera Serra e todos os parceiros e apoiadores, né, que se uniram com a nossa causa, apoiando para que hoje nós estivéssemos aqui, tendo esse momento, né, dentro do evento Mindset Startup. Então, é uma construção de muitas mãos, assim, vamos dizer. Legal. O Acelera Serra hoje, ele atende somente aqui a região da Serra. Como vocês estão estruturados para o atendimento dessas empresas? Hoje a gente atende e se aproxima da região da Serra, né? Por ser uma associação, por sermos voluntariados, a gente tem a geografia limitada, vamos assim dizer, né, neste momento.
Então a gente sim atende Caxias do Sul e a região da Serra Gaúcha. A gente acaba se conectando, né, com esses ambientes para levar, né, a nossa, um pouco do que a gente pode fazer pelo ecossistema de inovação, tecnologia e empreendedorismo da região. Rafael, conta para nós quais são os principais desafios que vocês têm falando-se de economia antiga, nova economia. Nós precisamos entrar em novas frentes aí, que é essa economia antiga. Quais são os principais desafios que vocês enfrentam? O principal desafio, e aí eu falando não como associação, Rafael, uma visão, né, é a barreira de cultura. Então, como conectar empresas que têm uma cultura diferente, um jeito de agir diferente, em que as coisas acontecem numa velocidade completamente diferente das grandes empresas, né? Como fazer, como plugar uma com a outra, como fazer essa conversa acontecer para que dessa conversa se saiam novos negócios, né? Se saiam novos produtos, vamos dizer assim. Né? Então, o nosso desafio como associação é fomentar essa conversa, fomentar essa aproximação e fazer com que empresas tão tradicionais como as empresas da Serra compreendam o que é o universo da nova economia, o que é o universo das startups, e assim eles possam aprender como se plugar com estas empresas, né? Que têm soluções inovadoras, que têm melhorias para apresentar para essas empresas, né? Que têm maneiras de entregar ganhos para essas empresas. Então, eu enxergo, e acredito que grande parte da associação também, esse grande desafio é essa quebra de cultura, como unir culturas diferentes, né? Pessoas que pensam diferentes dos seus negócios, como fazer que eles se aproximarem, se conectarem e daí tirar resultado. O Mindset se tornou esse evento para justamente poder fazer essa conexão e até mesmo trazer uma mentalidade inovadora. Exato, porque você vem para o Mindset Startup e aí você não é mais a grande empresa ou... Cara, tá todo mundo aqui para bater o papo de igual para igual, né? Para comentar, para fomentar, enfim, para dividir conhecimento de igual para igual. Então ele é um ambiente para isso, né? Aqui se respira inovação, né, Rafael? Se compartilha, cocria, faz negócios também. Exato. Então a gente está criando um cenário, criando um ambiente que oportunizem diferentes tipos de pessoas, mentalidades e gerações estarem nele e a partir daqui criar soluções novas, inovadoras. Caxias do Sul trazendo bastante inspiração para todo o Rio Grande do Sul quanto agentes da inovação. Gostaria que tu então fizesse um convite para as pessoas que estão aqui nos assistindo para conhecerem o Acelera Serra ou até mesmo fazerem parte desse hall e esse pool de voluntários que vocês têm. Legal. Quem ainda tiver a oportunidade de visitar o evento, venham para o evento, né, o Mindset Startup. Estaremos hoje até às 19 horas, amanhã das 9 da manhã até às 19 horas também, né? Para conhecer um pouco mais, a gente tem o Mindset Startup no Instagram, site, e para participar e conhecer um pouco mais do Acelera Serra, também aceleraserra.com.br, e no Instagram você encontra a gente por acelera.serra. Legal, muito obrigada, Rafael, pela tua disponibilidade e sucesso no evento Mindset. Eu que agradeço o papo e a oportunidade de falar com você. Estamos aqui com Júlio César Chiapin, diretor administrativo da Rede de Ensino Caminho do Saber. Tudo bem, Júlio? Tudo bom, tudo certinho. Conta para nós como funciona essa rede de ensino tão inovadora e inusitada no mercado de atuação aqui em Caxias do Sul. Perfeito. A Caminho do Saber, ela traz dentro dos seus 3 pilares justamente o viés da inovação e da tecnologia. A gente acredita que justamente potencializando isso dentro de sala de aula e atrelando aos conteúdos por meio de inúmeros recursos tecnológicos,
a gente consegue trazer o viés da solução de problemas, do pensar lógico, do pensar diferente e, querendo ou não, de um próprio protagonismo dos alunos dentro de sala de aula, que isso perpetua fora. Então, acredito que, através desse pilar da inovação e tecnologia, a gente, inclusive, reforça um outro pilar nosso, que é muito forte, que é a educação socioemocional, que é o olhar para a individualidade, para a particularidade e, inclusive, o olhar para quais são as habilidades e competências que aquele aluno já possui, né? Então, a Caminho, ela costura tudo isso embasado no terceiro pilar, que é o conteúdo forte, que é a essência de uma escola, inclusive, existir, né? Vocês utilizam, então, toda a história daquele indivíduo. Vocês utilizam as habilidades que já existem dele e exploram de uma maneira mais efetiva. Isso mesmo. Inclusive, quando, pela formação da nossa mantenedora, da nossa proprietária, que é a Maristela Chiappin, inclusive minha mãe, ser em psicologia, ela olha muito para o lado humano. E a gente acredita muito que, olhando para os alunos na sua individualidade, a gente consegue extrair aquilo que tem de melhor deles. Então a gente consegue saber que, por exemplo, um aluno tem maior aptidão na parte de humanas, mas nem por isso ele precisa desprezar a parte das exatas. Mas a gente pode potencializar para que ele se encontre nesse caminho e para que dessa forma ele construa o caminho dele de forma mais efetiva. Então a gente olha muito para isso e a gente tem esse viés justamente do olhar individualizado para que a gente possa, com os nossos professores, constantemente ir aprofundando e trazendo até um nível de complexidade no dia a dia maior para os alunos dentro das suas áreas de aptidão também. Então a gente não deixa de olhar para o básico do conteúdo, isso é óbvio, mas ao mesmo tempo a gente pode segmentar por meio de projetos, de atividades lúdicas, enfim, uma forma de aprender mais dinâmica e mais envolvente para que seja prazeroso e efetivo. Este realmente é o caminho do saber, utilizando toda uma dinâmica diferenciada também para a construção desse conhecimento e fazendo essa inovação na vida real, trazendo para a ação. Eu gostaria que tu contasse para nós como tudo isso acaba acontecendo no dia a dia. Perfeito. Até aqui a gente tem um pouco das demonstrações, enfim, de como a gente pode explorar isso com os alunos, mas a gente acaba utilizando várias frentes, né, tecnológicas e, por vezes, não tecnológicas também para trazer o viés de inovação dentro da escola. Então aqui a gente tem, por exemplo, as maletas educacionais da Lego, que nos permitem justamente explorar com os alunos N conteúdos, onde o próprio aluno monta, programa, resolve desafios que nós fazemos a proposição para eles em sala de aula, para que dessa forma eles possam justamente potencializar. Mas a gente não fica só no Lego. A gente tem uma sala Apple com iPads, com aplicativos da área educacional justamente para trazer esse viés atrelado ao conteúdo, impressora 3D, o próprio Minecraft educacional e alguns outros projetos que acontecem. Por exemplo, a gente atrela a parte de inovação à Olimpíada da Matemática, que a gente chama na escola, onde a gente potencializa o aprendizado matemático junto com o raciocínio lógico, sem por vezes usar até recursos tecnológicos, mas para que a gente possa desenvolver métodos e ao mesmo tempo tornar dinâmico essa construção em sala. Então são N projetos, a parte de inovação e tecnologia ela está dentro do currículo da escola e ela acontece uma vez por semana, efetivamente num horário programado, vinculado à disciplina de matemática nos anos iniciais e nos anos finais de ensino médio, a gente acaba vinculando a parte justamente do componente que está atrelado àquele projeto em específico. Então a gente vai encontrar a inovação e tecnologia não só na matemática, não só na física, não só na química, na biologia, não só nas exatas. Pelo contrário, no português, nas humanas, tem um projeto que é bem legal, que os alunos construíram com as peças Lego, justamente uma máquina de escrever em braille, para que justamente a gente pudesse atrelar essa parte da linguagem. Então, como o português também é presente nisso, como a própria arte é presente nesse contexto da inovação e tecnologia. Então, é bem bacana de trazer tudo isso, né, com recursos tecnológicos e sem recursos tecnológicos também no dia a dia, na prática docente. Formando os alunos com as novas habilidades do futuro. Com certeza. O nosso grande
propósito como escola é formar protagonistas para o futuro, é formar lideranças. A gente diz que a gente não forma somente alunos, a gente forma os líderes do futuro aqui na Caminho de Saber. A gente tem muito essa convicção. Os pais, né? A preocupação dos pais sempre é o melhor para o seu filho, né? Vocês sentiram alguma barreira com essa nova metodologia tão disruptiva? Então, no início, quando nós viemos para Caxias, a escola ela iniciou com esse projeto de forma até um pouco embrionária e a gente foi questionado em relação a isso. E com o passar do tempo, a gente foi, inclusive, endossando isso cada vez mais, trazendo isso mais presente. Hoje nós enxergamos isso não somente na nossa escola, mas em outras escolas também, até fora de Caxias do Sul. E uma grande prova, inclusive, de que isso dá certo e que é o melhor, é inclusive a nossa equipe de robótica, que representa a nossa escola e até a nossa cidade, enfim, em campeonatos regionais, já representou em nacionais e em campeonatos internacionais. Então a gente leva o nome não só da escola, mas da cidade, do estado e do próprio Brasil para fora, por meio desse projeto tão rico que é a inovação e tecnologia presente. Júlio, parabéns pelo projeto aí, pela iniciativa, pelo caminho do saber tão inteligente e forjando aí os nossos alunos e preparando para esse futuro tão importante que a gente realmente precisa de talentos e aderência com o mercado. Gostaria que tu passasse para as pessoas que estão nos acompanhando assim, os últimos recados e um convite para visitar a escola. Com certeza, inclusive uma novidade muito forte da escola agora é que a gente está com unidades de franquia, então nós estamos expandindo para além de Caxias, né? Nós já temos uma unidade então franqueada em Bento Gonçalves, uma em São Marcos e temos algumas prospecções fora também dessa região mais da Serra, para que justamente a gente possa levar uma educação inovadora, para que a gente possa desenvolver líderes não só em Caxias do Sul, mas em todo o nosso estado e que só um dia a gente atinja outros estados também do nosso país. Então, para quem sabe, né, qual é o melhor caminho, a gente responde que o melhor caminho é aqui. Obrigada, Júlio, pela tua participação e parabéns por toda essa iniciativa e realidade já acontecendo aqui em Caxias. Muito obrigado pela oportunidade também de a gente falar um pouquinho mais de como a gente expande essas fronteiras do conhecimento. Estou aqui com Ricardo Solderman, diretor de Relações Internacionais da Prefeitura de Porto Alegre. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Sempre é um prazer estar aqui. Gostaria de iniciar essa nossa fala falando um pouquinho sobre esse evento tão importante que a Prefeitura está trazendo, que é o South Summit. Na verdade, ele é um esforço do Governo do Estado, da Prefeitura de Porto Alegre, e nós também ampliamos a participação com a Prefeitura de Caxias do Sul, com a Prefeitura de Florianópolis e de Joinville, para que seja um evento da região sul. Tá? O South Summit ele é um evento que a gente poderia chamar B2B, tá? Ele é um evento de startups para o mercado investidor. Então a gente faz um encontro, esse evento é originário da Espanha, já está na 4ª edição na Espanha, ele acontece em Madrid, em Valência, e ele vai começar a acontecer a partir de março do ano que vem na América Latina, em Porto Alegre. Então ele é um evento que reúne startups com um determinado nível de faturamento ou que já receberam investimentos de outros fundos e assim por diante, com fundos de investimento acima dos anjos. Óbvio que startups iniciais são bem-vindas, os anjos são bem-vindos, mas ele é para fazer o casamento entre os investidores, venture capital, equity funds, fundos privados, com startups que já têm tração, que já têm recorrência e que precisam pular de nível. Então o que a gente está fazendo? A gente está trazendo para o sul do Brasil cheques maiores. A ideia é justamente essa, é trazer um investidor com cheques mais altos para startups e empresas
que necessitam de mais capital para acelerar e crescer mais. Uma grande oportunidade tanto para as startups quanto para os investidores este evento. Não, sem dúvida. Ele é que é o seguinte, você tem vários tipos de eventos, tá? Esse é um evento para quem já está na corrida há mais tempo e para quem já está dando a oportunidade para um investidor mais qualificado e de maior volume, um negócio mais consistente, tá? Então essa é a ideia, basicamente gerar esse tipo de casamento, né? A gente tem várias palestras, a gente vai trazer muita gente de fora, vem muita gente da Espanha, dos Estados Unidos, como palestrante, como investidor, e vai ser um encontro importante nesse sentido, né? Poder gerar negócios maiores para as nossas startups em diversos níveis, preferencialmente níveis maiores de tração. Esse evento ele vai estar aberto para a sociedade? Ele é aberto mediante ingresso, né? A gente tem uma expectativa de um público de 5 a 6 mil pessoas. Ele acontece em março do ano que vem. A data efetivamente ainda não está fixa, mas muito provavelmente 29, 30 e 31 de março de 22, na semana posterior ao aniversário de 250 anos de Porto Alegre. Então faz parte da comemoração dos 250 anos de Porto Alegre. Uma linda comemoração, né? Vai ser em que local lá em Porto Alegre? Plano A, no Cais do Porto, tá? Nos galpões que ligam ao embarcadeiro, né? Ali a gente tem uma área grande, ali já foi feita a Bienal em outros tempos, então nós estamos agora no processo de licenciamento, fazer as obras para ajustar ar-condicionado, eletricidade, etc. Então ele vai acontecer lá. Né? Esse evento, quais são os atrativos que vão ter? Vão ter palestras, o que mais? Exposição de startups, palestras, exposição dos investidores, né? e obviamente meeting rooms para que as pessoas possam. Ele tem todo um esquema, tá, na organização de você lança, eu tenho uma startup que faz tal coisa, então eu lanço isso no sistema, né? E do outro lado os investidores também. Então esse sistema vai gerando match e você vai marcando horas. Então você tem os meeting rooms e você pode ter reunião direto com os investidores. A oportunidade de fazer o teu pitch para quem tem vontade de investir. Isso vai ser uma plataforma específica? É uma plataforma específica, no momento que você faz a inscrição, já começa a trabalhar. Ou seja, na verdade ele é o meio de uma trajetória. Tá? Porque ele começa quando as pessoas se inscrevem, tá? Ele acontece e obviamente depois ele tem os desdobramentos. Tá? Mas ele é nesse sentido, ele é um grande matchmaking, tá? Ele é uma grande cerimônia de encontro para namoro, né? Então sai casamento, sai de tudo, entende? Sai briga também, mas sai de tudo. Essa é a ideia, de você poder botar num ambiente só quem está buscando investimento e quem está buscando investir. Essa é uma iniciativa muito boa, porque a gente sabe que muitas vezes o investidor ele tem também um desafio que é encontrar a melhor startup para ele poder fazer o seu melhor investimento. E a startup também em busca desse investidor que muitas vezes não tem acesso. Então, na verdade, já se inicia através da inscrição já esse processo para encontrar o match, então. O processo de um investidor de fazer a mineração de startup, ele é longo, ele é demorado. E às vezes você investe, isso ainda no processo de anjo, você investe em 20 para uma dar certo, tá? E a mesma coisa que quando uma startup busca um investidor, é um casamento, ou seja, tem que ter o smart money, tem que ter inteligência, não é só o dinheiro, tá? É o dinheiro, mas é a inteligência, é a agenda de telefone do investidor, dizer, você vai falar com isso, vou ligar para um amigo meu, você vai vender para ele. Esse tipo de coisa. Então esse evento ele é isso numa potência mais elevada, tá? Então ele é justamente, ele é um evento para gerar negócio entre as startups e os investidores. Uma grande oportunidade, então, para se encontrarem, né? Como faz, então, para poder participar como um expositor ou talvez como um agente desse evento?
Existe uma empresa que é a Salt Summit Brasil, formada entre a Salt Summit da Espanha e um operador local, que é a Forol. Tá? Isso aqui está sendo desenvolvido agora, os planos comerciais devem ser lançados em breve. Tá? Então isso não é feito pela prefeitura, tá? Ele não é um evento do setor público, ele é um evento do setor privado. Nós, como setor público, a gente ajuda que ele aconteça. Tá? Ele acontece no espaço público, ele precisa de licença, né? E a gente trabalha para que as coisas aconteçam. Então, mas eu acho que no devido momento, mais talvez 1 ou 2 semanas, está no ar a venda propriamente e o início das inscrições. Legal, vamos ficar aguardando aí o lançamento oficial desse evento, que é uma grande oportunidade para todos nós aqui do ecossistema de inovação. Ricardo, gostaria então que tu passasse aqui as tuas últimas palavras e até mesmo um convite para as pessoas que querem poder participar desse evento, seja como participante ou seja também como expositor. Em breve vai ser feito o lançamento, até o final desse mês, o lançamento oficial. Fiquem ligados em todas as redes, fiquem ligados no teu programa e em breve todos os dados, detalhes vão aparecer. Participem, é um evento muito importante, é um evento muito legal, grande, um evento importante na Espanha e que vai trazer, vai fazer diferença, vai fazer parte do nosso calendário e vai nos levar a um outro nível de investidor. Tá? A gente vai poder dar ao nosso ecossistema do Rio Grande do Sul, Caxias, Porto Alegre e de Santa Catarina, Joinville e Florianópolis, um outro nível de investidor. Então, sejam bem-vindos, fiquem atentos. Uma grande oportunidade para todos nós. Muito obrigada, Te agradeço. Ricardo. Este foi o programa Quarta Revolução, diretamente do evento Mindset, transformando ideias em revoluções. Nos mandem sugestões de temas e títulos através das nossas redes sociais, @Quarta Revolução.